Paraná confirma a primeira morte por intoxicação de metanol no estado. E você vai ver ainda. Explosão em Olinda. Cachorro é resgatado após 35 horas sob escombros e buscas por animais continuam. E ainda, ex-presidente francês Nicolas Sarkozy começa a cumprir pena por conspiração criminosa. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira para você que decidiu ficar bem informado aqui na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 21 de outubro. E olha, usuários do metrô de São Paulo tiveram muita dificuldade nesta manhã para chegar ao trabalho, à escola, aos seus compromissos. A falha no sistema de sinalização afetou a operação da linha 4 amarela, gerando caos e maior tempo de parada. Uma instabilidade no sistema de sinalização foi a causa de uma falha no funcionamento da linha 4 amarela de metrô de São Paulo, operada pela Via 4. Com o problema, a linha operava com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações. Ônibus da Operação Paese tiveram que ser acionados para atender o trecho afetado do metrô, mas passageiros reclamam da falta de informações sobre a localização dos veículos. Os coletivos não estavam dando conta de atender a demanda de passageiros e saiam muito cheios. A falha foi detectada no início das operações, às 4h40 da manhã, e diversas estações da linha 4 amarela e demais linhas ficaram lotadas. E algumas delas controlavam o fluxo de passageiros na entrada para evitar superlotação nas plataformas. Também havia aglomerações de pessoas ao lado de fora de estações, como as da República e da Luz, no centro de São Paulo. Os passageiros reclamam da falta de informação sobre a falha e as alternativas para continuar a viagem. A concessionária Via 4 informou que equipes de manutenção atuavam para normalizar o serviço. Disse também que agentes de atendimento e segurança orientavam os passageiros nas estações. E com esse caos, os usuários do metrô tiveram de buscar uma alternativa e uma delas foi táxi e transporte por aplicativo, afetando também o trânsito da capital paulista. De acordo com informações da CET, há neste momento 53 quilômetros de lentidão na zona norte de São Paulo, 219 quilômetros de lentidão na zona oeste, 71 quilômetros no centro, na zona leste, 87 quilômetros de lentidão e na zona sul, 123 quilômetros. Pelas imagens, o trânsito nessas vias que a gente viu ao redor da capital paulista está fluindo bem. Alguns pontos com mais fluxo, mais veículos, mas o trânsito vai fluindo ao longo do dia. E agora, indo para Brasília, o deputado federal Guilherme Boulos foi convidado pelo presidente Lula e vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República. No novo cargo, ele terá como desafios na articulação política entre Palácio do Planalto, movimentos sociais e sociedade civil. O presidente Lula convidou nesta segunda-feira o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, para ocupar o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, no lugar de Márcio Macedo, que estava na função desde o início do governo, em janeiro de 2023. O anúncio foi feito em um comunicado oficial do Palácio do Planalto. A Secretaria-Geral da Presidência é o ministério responsável pelo diálogo e interlocução do governo com organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Boulos tem 43 anos e uma trajetória política voltada ao ativismo urbano. No novo cargo, terá como desafios a articulação política entre o Palácio do Planalto, movimentos sociais e a sociedade civil. Boulos ganhou notoriedade nacional quando foi candidato à presidência da República em 2018. Concorreu por 2 vezes à Prefeitura de São Paulo, em 2020 e 2024. Foi eleito deputado federal em 2022, com mais de 1 milhão de votos.
E o presidente Lula viaja para o Sudeste Asiático, onde vai visitar a Indonésia e a Malásia. A programação inclui participações na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático e no encontro de líderes do Leste Asiático. O presidente Lula vai participar de reuniões bilaterais com os países anfitriões da cúpula da ASEAN e outros chefes de Estado visitantes. Também é esperado um possível encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ainda não está confirmado no evento. Lula retorna ao Brasil no dia 28. Entre os principais objetivos da viagem, segundo o governo brasileiro, está uma aproximação política com os países da região e a possibilidade de expansão do comércio bilateral. É a primeira vez que um presidente brasileiro participa, como convidado, de uma cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. O evento é uma oportunidade de reunião com diversos líderes mundiais. Um dos encontros já confirmados é entre Lula e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, previsto para o domingo, em Kuala Lumpur, na Malásia. A ASEAN é uma organização regional que promove a cooperação econômica, política, de segurança e sociocultural entre os seus membros. Além dos países fundadores, o bloco é composto também por Brunei, Laos, Mianmar, pelo Vietnã, Camboja e, durante esta próxima cúpula, receberá formalmente a adesão do Timor-Leste, que se tornará o 11º membro. Os 11 países juntos têm mais de 680 milhões de habitantes, com PIB agregado de cerca de 4 trilhões de dólares. O comércio do Brasil com os países da ASEAN superou 37 bilhões de dólares no ano passado e continua crescendo. Se fosse um único país, a ASEAN seria o 5º principal parceiro comercial do Brasil, atrás da China, União Europeia, dos Estados Unidos e da Argentina. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar os 7 réus do Núcleo 4, suspeitos de espalhar notícias falsas para influenciar o público e atacar instituições e autoridades na tentativa de golpe de Estado. No início do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes apontou as acusações de cada um dos réus e garantiu que há atos que comprovam todos os delitos de que são acusados entre 2021 e 8 de janeiro de 2023. No final do julgamento, os ministros votam para condenar ou absolver os 7 réus desse núcleo. E a Petrobras anunciou que recebeu uma licença para iniciar a perfuração de um poço exploratório de petróleo em águas profundas do Amapá. O local fica a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, na margem equatorial brasileira. Segundo a Petrobras, a perfuração está prevista para começar imediatamente e sua duração estimada é de 5 meses. Esta região faz parte de uma vasta área marítima onde a Guiana e o Suriname já descobriram enormes reservas de petróleo. O potencial destas novas jazidas é considerável, estimado em 10 bilhões de barris. A exploração desta nova fronteira petrolífera no Brasil pode parecer um paradoxo para um país que tenta se posicionar na vanguarda da luta contra o aquecimento global, intensificado pela queima de combustíveis fósseis. O estado do Pará sediará entre 10 e 21 de novembro a COP30 na cidade amazônica de Belém. Frente às críticas dos ambientalistas, o presidente Lula afirma que a exploração de hidrocarbonetos é necessária para financiar a transição para fontes limpas de energia. Segundo o IBAMA, a licença foi concedida após uma série de aperfeiçoamentos no projeto da Petrobras. A empresa disse que comprovou a robustez de toda a estrutura de proteção ao meio ambiente, que será usada na perfuração. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná confirmou a primeira morte por intoxicação de metanol no estado. A vítima é um homem de 55 anos que morreu no dia 14 de outubro em Foz do Iguaçu.
O paciente deu entrada em uma unidade de pronto atendimento com dor abdominal e informou ter bebido no dia anterior. Além disso, ele tinha doenças crônicas e comorbidades e morreu ainda na UPA. Após o óbito, coletas laboratoriais detectaram a presença do metanol no organismo do homem, o que levou à confirmação do caso como o primeiro de morte registrada por essa causa no Paraná. A Prefeitura de Foz do Iguaçu informou que a bebida ingerida pela vítima já foi recolhida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além desse caso, outro óbito de um homem de 47 anos, também em Foz do Iguaçu, está sob investigação para a apuração de possível intoxicação por metanol. O homem foi encontrado morto em casa. A Secretaria da Saúde acredita que essa morte pode ter relação com o primeiro óbito. O Paraná já registrou 22 notificações. São 5 casos confirmados, um óbito, 14 descartados e 2 suspeitos. Um em Foz do Iguaçu e outro em Curitiba, onde está internada uma mulher de 49 anos em quadro estável. Outros 2 pacientes na capital seguem hospitalizados e sendo avaliados. Um cachorro foi retirado de escombros mais de 35 horas após a explosão que deixou 2 mortos e destruiu 8 casas em Olinda, Pernambuco. Outros 2 animais ainda ficaram no local do acidente. O cachorro chamado Nick, de porte médio, foi resgatado dos escombros da área atingida pela explosão que destruiu 8 casas conjugadas, deixando 2 mortos e 10 feridos em Olinda. Segundo os moradores, o cachorro é da proprietária do terreno que abrigava as 8 casas, identificada apenas como Lia. Nick foi levado a uma clínica veterinária para averiguar o estado de saúde. Nick foi resgatado por volta das 6h30 da noite e ficou mais de 35 horas sob os escombros. A causa da explosão não foi confirmada oficialmente, mas moradores relataram um forte cheiro de gás de cozinha depois do estrondo. Outros 2 animais ficaram no local do acidente: os gatos Cleo e Thor, que pertencem à moradora Sandra Moura. Ela voltou ao local para resgatá-los. Thor, que tem pelagem laranja, já foi visto na janela da casa onde morava, mas ainda não foi resgatado. A outra gata, de pelagem branca e preta, chamada Cleo, estava desaparecida, mas foi encontrada. A Defesa Civil continua a atuação em busca de documentos, fotos e outros itens pessoais dos moradores. A equipe já conseguiu reaver documentos, fotos e muita história. E veja a seguir, bancos anunciam mutirão de negociação de dívidas em novembro. Mas antes do intervalo, vamos ver o tempo na cidade de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. 21 graus neste momento. Redação Hit volta já. Nós estamos de volta com Redação Hit agora pelo horário de Brasília, 11h45. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi apresentado hoje à prisão de Santé, em Paris, para começar a cumprir a pena de 5 anos por formação de quadrilha, no caso de financiamento ilegal de campanha com recursos da Líbia. Aos 70 anos, ele voltou a afirmar ser vítima de um escândalo judicial. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy começou a cumprir sua pena de prisão nesta terça-feira. Aos 70 anos, ele se apresentou no presídio de Santé, em Paris. No último mês, o conservador foi condenado a 5 anos de prisão por formação de quadrilha. A sentença se refere ao caso de financiamento ilegal de campanha eleitoral com recursos vindos da Líbia.
Sarkozy deixou sua casa em Paris de mãos dadas com a esposa Carla Bruni, enquanto apoiadores o aplaudiam antes da partida para a prisão. Pouco antes de se entregar, o ex-presidente reafirmou sua inocência e declarou que continuará denunciando o que chamou de escândalo judicial. Para ele, sua condenação é um ato de vingança. Os advogados de Sarkozy solicitaram sua libertação antecipada, algo possível devido à sua idade, logo após o início da pena. O parlamento japonês elegeu nesta terça-feira Sanai Takaichi como primeira-ministra, a primeira mulher a ocupar o cargo na história do país. A nomeação ocorre após um novo acordo de coalizão que envolveu semanas de crise política em Tóquio. Pela primeira vez, o Japão nomeou uma mulher como primeira-ministra. Nesta terça-feira, a líder do Partido Liberal Democrata, Sanai Takaichi, foi nomeada pelo parlamento em Tóquio para chefiar o governo. O cargo será formalmente assumido após uma reunião com o imperador Naruhito. Takaichi e o opositor de direita Partido de Inovação do Japão fecharam um acordo de coalizão na véspera, abrindo caminho para sua eleição. Ela é vista como uma alinhadora nacionalista. No início do mês, Takaichi havia sido eleita presidente do PLD, mas sua nomeação para o cargo de premier fracassou inicialmente após o colapso da coalizão com o partido Komeito, que deixou o governo e provocou uma crise política interna. O novo acordo com o PIJ permitiu a Takaichi superar o impasse e assumir o comando do executivo japonês. Uma investigação oficial revelou o que causou o acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, Portugal. 5 portugueses e 11 estrangeiros morreram no acidente. O elevador da Glória, que descarrilou em Lisboa em setembro, causando a morte de 16 pessoas, tinha um cabo defeituoso. Foi o que revelou a investigação oficial, que recomendou deixar fora de operação esses veículos históricos da cidade até garantir sua segurança. O acidente ocorreu em 13 de setembro. O descarrilamento do bondinho, que bateu em um edifício, expôs os receios sobre a segurança dessa atração turística popular. Em uma primeira nota, publicada 3 dias após a tragédia, o Escritório de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Ferroviários, conhecido pela sigla GPAF, afirmou que um cabo que conectava 2 cabines havia se desprendido pouco antes do acidente. O relatório preliminar do escritório, divulgado, indicou que o cabo em questão não atendia às normas estabelecidas pela empresa de transporte da cidade, a CCFL. Os demais elevadores da cidade estão fora de serviço desde o acidente, e o GPAF pediu que permaneçam assim até que os inspetores confirmem se possuem sistemas de frenagem capazes de imobilizar as cabines em caso de ruptura do cabo. 5 portugueses e 11 estrangeiros morreram no acidente com o elevador da Glória, que também deixou 20 feridos, segundo o balanço mais recente. A Petrobras reduziu hoje o preço da gasolina para distribuidoras em quase 5%. Agora, o valor médio de venda da companhia passou para R$ 2,71 por litro. A Petrobras reduziu em 4,9% o preço da gasolina para as distribuidoras. Assim, o valor médio de venda da companhia tem uma redução de 14 centavos por litro, passando a custar, em média, de R$ 2,71 por litro. A última redução da gasolina feita pela Petrobras foi em junho deste ano, quando a companhia baixou o preço para as distribuidoras em 17 centavos por litro, para R$ 2,85. Essa será a segunda redução dos preços de gasolina feita pela petroleira neste ano. Com isso, os preços já caíram 10,3% ou 31 centavos por litro no acumulado de 2025. Já para o diesel, a Petrobras informou que vai manter neste momento seus preços de venda para as distribuidoras. Desde março deste ano, a Petrobras realizou 3 reduções. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 35,9%. E olha, se você tem alguma dívida, esse é um bom momento, viu? Porque a partir de novembro, os bancos vão fazer um mutirão para negociar as dívidas. Quem tiver contas atrasadas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades vão poder negociar os débitos.
Mais de 160 instituições financeiras vão participar do mutirão de negociação e orientação financeira a partir de 1º de novembro. O consumidor vai poder solicitar apoio presencial aos PROCONs que aderiram ao mutirão para negociar diretamente nos canais digitais dos bancos. Vão poder ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, consignado, entre outras modalidades contraídas de instituições financeiras. Na oportunidade, as dívidas podem ser parceladas e obter descontos no valor total, além de taxas de juros reduzidas de acordo com a política de cada instituição. Para a negociação, as contas atrasadas não podem ter bens, dados em garantia ou estarem prescritas, adverte a Federação Brasileira de Bancos. O mutirão, que já virou uma tradição dos bancos, acontece desde 2019, segundo a Febraban. Na última edição, realizada em março deste ano, mais de 1.400.000 contratos foram repactuados. Além de trazer alívio financeiro imediato para consumidores endividados, a ação também ajuda a prevenir o superendividamento e é uma oportunidade para ações de educação financeira. Para participar, o consumidor deve acessar a página do mutirão na internet e consultar a relação de bancos participantes. Já as dívidas podem ser consultadas no Registrato, sistema do Banco Central, por meio do qual é possível acessar, entre outros, o relatório de empréstimos e financiamentos que contém a relação de dívidas perante as instituições financeiras. As negociações podem ser feitas diretamente com a instituição credora em seus canais oficiais ou pelo portal consumidor.gov.br, com a conta prata ou ouro. E no Redação Hit de hoje, nós vamos para o centro-norte da Bahia, na micro-região de Feira de Santana, conhecer agora a cidade de Ipirá. Com pouco mais de 59 mil habitantes, Ipirá, na Bahia, tem origem indígena e significa rio de peixe. A cidade é reconhecida como a capital estadual da produção industrial e artesanal de calçados e artefatos de couro, o que impulsiona sua economia. Embora o setor industrial seja o destaque, a região também possui riquezas minerais como fosfatos. E vamos ver uma câmera ao vivo dessa cidade bonita. Neste momento, a gente vê a cidade de Ipirá e olha, ela está localizada no centro-norte da Bahia, aproximadamente 210 quilômetros de Salvador. A história do município, que se chamou Povoado do Camisão, em sua fundação foi marcada pela elevação à vila em 1855 e pela mudança de nome para Ipirá em 1931. E assim a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima terça-feira para você. Até amanhã às 11h30 em ponto.